Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e vai começar o Campeonato Pernambucano para o Santa Cruz Futebol Clube. E esse ano não tem desculpa, a briga é pela taça. Estamos aqui para esse primeiro pré-jogo, a Vera mesmo, pré-jogo da primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026, Santa Cruz e decisão. Um jogo que vai mostrar para a gente de fato como é que o Santa tá jogando, como é que o Santa tá se desenvolvendo. Né? Existe uma evolução nos amistosos, mas jogo valendo é diferente e a gente vai poder acompanhar a quantas anda a evolução do time do Santa. Antes de aprofundar mais no assunto, queria pedir a ajuda de vocês. Deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui o que é que você acha do nosso vídeo. É sempre bom ter um retorno, ter um feedback de vocês. Eu, na medida do possível, respondo todo mundo. E também hypa nossos vídeos, que é mais uma ferramenta aí que o YouTube tem para divulgar ainda mais nossos vídeos quando a gente posta aqui. Voltando aí para o contexto do Campeonato Pernambucano, campeonato esse que já começou para outros clubes, a gente já teve 3 jogos aqui válidos, a gente já teve Retrô 4, Vitória 0, abrindo o campeonato, teve a vitória do Náutico por 2-0 em cima do Maguari, e teve também um empate entre Sport e Jaguar, o Sport aí que está jogando com o time sub-20 nessas rodadas iniciais. Desses formatos de Campeonato Pernambucano diminutos, as zebras são cada vez menos frequentes, né? Até porque, infelizmente, nossos clubes, no caso de Santa e Náutico, não foram até dezembro jogando, então conseguiram voltar um pouco mais cedo para a pré-temporada. Não tem mais aquele ganho físico tanto dos times do interior. E eu acho que a distância entre os times da capital e do interior, e quando eu digo interior, tá? Os times menores, porque se a gente for considerar interior, interior mesmo, não tem nenhum. O Campeonato Pernambucano é um campeonato de 8 clubes, onde apenas um é rebaixado, um fica ali no limbo sem nada e os outros 6 avançam de fase. Os 2 primeiros já avançam direto para a semifinal e os outros 4 classificam ali para umas quartas de final. Mas assim, é um campeonato que a margem de erro aumenta bastante, ao ponto que a distância técnica entre os clubes de maior investimento é cada vez maior para os de menor investimento. Então a gente tem um bloco ali na frente com Santa Cruz, Náutico e Sport, Retrô e um pouco ali perto o Maguari, que tem algum investimento. E a gente basicamente tem os 3 clubes, o Vitória, o Decisão e o Jaguar, brigando para não ser rebaixado. Brigando ali, se der, para conseguir a sexta vaga e a sétima vaga, né? Porque um desses 3 fatalmente será rebaixado. Não deve fugir muito disso. É o Campeonato Pernambucano que a gente vê, né? O formato. A gente não tem mais grandes jogos no interior, a gente não tem grandes mobilizações. Era um campeonato que era muito grande, que era muito importante. Cada tempo vem diminuindo a sua importância. Porém, ser campeão ainda é muito importante. Fincar a bandeira no seu território, no seu estado é importante. E ainda mais para o Santa Cruz, que está chegando num jejum bastante incômodo. Já são 10 anos sem título. Indo para o contexto da partida em si, eu não acho que o Santa tenha grandes dificuldades para vencer o Decisão. Como eu disse, a distância desse primeiro bloco de times para o outro bloco é muito grande. Então, se o Santa Cruz fizer seu jogo tranquilo, concentrado, não deve ter grandes dificuldades para vencer o Decisão. Lógico que ali no primeiro tempo, estreia de campeonato, tudo mais, a gente sabe que às vezes complica, mas a tendência e o que a gente espera de fato é que o Santa Cruz vença sem grandes sustos. Sobre a escalação do Santa Cruz, ela deve se manter como a que estava vindo nos amistosos, com Rock Kennedy no gol, Pedro Costa na lateral direita, dupla de zaga William Alves e Eurico, já que Ianson se machucou, Rodrigues na lateral esquerda, a dupla de volantes Balotelli e Andrei, Patrick e Alan com a camisa 10, na frente a gente tem Renato, Robinho e Quirino, né? Esse time que Marcelo Cabo definiu a princípio como titular, a gente sabe que tem ali o Alex Juan que pode voltar e tomar a vaga do Rodrigues, a gente sabe que ali no ataque já tem gente pedindo passagem, o Viniora, que tem atuado bem nos últimos jogos, o próprio Matheus Regis, que chegou agora há pouco, está numa condição física um pouco mais abaixo, e eu vislumbro que ele entre na vaga do Renato, que é quem menos tem entregue aí nos últimos jogos, apesar de ter feito um gol no amistoso, no contexto geral, assim, de futebol jogado, é quem mais destoa do time titular. Sobre o Decisão, tem poucos destaques conhecidos, né? Muitos jogadores jovens. Tem inclusive um jogador de Santa Cruz que está emprestado, zagueiro Juan Robert.
E de destaque, assim, que eu me lembre, tem o atacante Bambam, um atacante que já rodou bastante pelo Brasil. Teve ali na época da pandemia uma temporada até interessante, mas depois caiu o nível, começou a rodar por times interioranos de novo e apareceu aí no Decisão. Mas assim, com todo respeito ao Decisão, se Santa Cruz fizer seu jogo, tem tudo para sair da arena com uma boa vitória. E é isso que a gente espera, porque é um elenco que, apesar das mudanças, tem certo entrosamento do ano passado, né? É um elenco que mostrou até certo ponto um bom futebol nos amistosos que fez. E que não adianta eu querer aqui enganar o torcedor, que vai ser um jogo dificílimo e que a gente precisa ser tão inteligente. Não, a tendência é que seja um jogo completamente vencível, né? E assim, o Santa precisa se impor, precisa somar pontos, porque em hipótese nenhuma pode tropeçar nesses três clubes que eu falei, que vão ser quem vai disputar ali o rebaixamento. E a gente tem que se impor, conseguir os 3 pontos, até porque na próxima rodada a gente já tem um jogo muito mais difícil, num contexto muito mais difícil, que é jogando às 3 da tarde, lá em Bonito, contra o Maguari, que é uma equipe organizada, ou seja, vai puxar muito do físico e vai puxar também do técnico, porque é uma equipe mais qualificada. E para frente a gente deve ter outras pedreiras, que é o próprio Retrô, Náutico, Sport. Então, nesses times menores, a gente de fato não pode nem pensar em perder pontos. E só para corroborar com o que falei lá no início, o Santa Cruz tem que ter o objetivo, nesse momento, de chegar pelo menos à final do campeonato. Mas se você entende que dá para chegar na final, o Santa Cruz está na briga pelo título de fato. A gente sabe que a distância diminuiu para os principais rivais. A distância para o Náutico continua em uma divisão. A distância para o Sport, que no ano passado era de 3 divisões, agora caiu para uma divisão e é um rival que está numa crise completa financeira, institucional. Então o Santa Cruz tem que ir para a briga, respeitando também o Retrô, que é um time que tem chegado na final sistematicamente. Mas Santa Cruz tem que brigar por essas 2 primeiras posições nessa primeira fase, que é para ter até uma semana mais aí de descanso, porque o Santa Cruz vai entrar numa maratona de quarta e domingo, até complementar essa primeira fase no dia 31 de janeiro. Então a gente tem que somar o máximo de pontos possíveis, tentar vencer todos os jogos para ter essa condição de ser primeiro ou segundo, e aí a gente já garante uma vaga na Copa do Brasil, que a gente entende que é o básico, e passar para a final, independente de quem seja o adversário, ir para uma final, jogar como time grande que é. A gente sabe que o Santa não é favorito ao campeonato, mas existem meios de se vencer o campeonato. Vai ser o campeonato mais competitivo dos últimos tempos, podem ter certeza. E tudo que a gente espera é que esse time de Marcelo Cabo evolua e mostre seu bom futebol nesse início de ano. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam do Santa Cruz pro Pernambucano? Acha que falta muita coisa? Faltam grandes reforços ainda? Ou esse time dá para levar no Pernambucano? A gente teve uma novela aí com o Gilberto que acabou e eu nem queria tocar nesse assunto porque foi muito vai não vai, muito disse-me disse. O Santa Cruz não precisa disso agora. O Santa Cruz precisa de foco para conseguir seus objetivos. E não esquece, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, hype esse vídeo, comenta que depois do jogo a gente volta com a análise dessa partida do Santa. Tamo junto, aquele abraço. Valeu. Santa Cruz já tomou conta de mim.